O pacotinho está acordado. Fala, oi, galera. Oi, galera. Oi, galera. Que linda. Ó, vai lá que o papai vai... Quer dar oi, tá bom. Dá oi pra galera. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do nosso, de geral, Lente Espírita, galera. Esse podcast que tem por objetivo refletir o nosso dia a dia à luz da doutrina espírita. Aqui é Gabriel Marins e estou nesta noite de gravação tomando uma sopinha nesse dia frio, feliz da vida com a minha amiga Rosália Romão. E aí, pessoal, uma alegria enorme estar falando com vocês. Está friozinho aqui no Rio de Janeiro. Faz 20 graus, a gente já coloca 2 meias, 3 calças e 4 casacos. Não é mentira. Ai, gente, não é mentira. A gente está, assim, muito feliz com as trocas de vocês, com o episódio 35, Manifesto Espírita contra a Violência. Uma galera maravilhosa participou. Chegaram relatos muito difíceis para a gente, muito desafiadores, mas também muitas construções, muitos repensar, né, Gabriel, do nosso fazer espírita no cotidiano, nosso fazer espírita no mundo. E aí, o que a gente vai pedir para vocês, né, Gabriel? A gente vai pedir para que vocês continuem criticando, continuem falando, continuem trazendo essas informações maravilhosas que vocês nos trazem, porque é isso que está enriquecendo o nosso programa. Não é mesmo, Gabriel? Oiés, galera. Oiés, como já dizia Claudinho Bochecha. E a gente está muito feliz, especialmente porque queremos dizer que não só um tema foi sugerido para o Lente Espírita e a gente já colheu, como a pré-conversa desse podcast que hoje está sendo gravado também gerou uma ideia de um podcast frenético e que já tem promessa de gravação aí, hein, galera? Já tem promessa de gravação. Então, se você também é esse ou essa que se inquieta e gostaria de trazer uma temática para esse podcast aqui tratar, fala com a gente no Instagram, vai lá no @podcast Lente Espírita ou então no nosso canal do YouTube, que é só botar lá Lente Espírita que você acha a gente. Ou se você é uma pessoa mais formal e gosta de e-mails, escreva para espiritalente@gmail.com e se você quiser mandar uma carta para a gente, manda aqui para casa. Não vou te dar o meu endereço, você descobre. Vamos nós nessa missão de amar, de nos achar maneiro, de... Eu não sei nem o que eu falo, Rosália. É maneirinho, é gente boa. Show! Descobri que a minha geração, tudo no final fala show. Pois é, Gabriel, está cada vez mais difícil acompanhar como a juventude tem se manifestado, né? Por exemplo, eu falo mico, eu falo maneiro, eu falo cara. Precisei pedir ajuda essa semana, inclusive, porque eu estou perdidaça, assim, né? Por exemplo, o que é ser cringe? Nossa Senhora, eu acordei e de repente brotou esse nome lá no meio do nada. Brotou no meio do nada essa loucura dessa palavra aí. Eu me senti envergonhado, né? Porque eu descobri que o que eu estava fazendo para entender o que era ser alguma coisa que eu não queria ser. Sensacional. E aí a coisa fica louca, né? Mas não se preocupem vocês que também se depararam com essa expressão enlouquecida na vida de vocês, porque hoje, para refletir sobre isso, sobre botar a lente espírita sobre essa temática e relacionar isso com a lei de sociedade, quem vem aí, Rosa, minha amiga? Comunicador, escritor e criador do projeto Coaching Espírita no YouTube, Instagram, Facebook e podcast. Ele é autor do livro digital Propósito de Vida para Jovens. É também gerente de comunicações da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Um espírito que está fazendo a sua parte nessa existência. Júlio Sena, muito obrigada pela sua participação. Suas palavras iniciais.
Olá, Gabriel, olá, Rosália. Olha, minhas palavras iniciais são de muita alegria, satisfação e honra de estar no Lente Espírita. Eu estou aqui empolgado, entusiasmado, porque gosto muito desse podcast, recomendo para muitas pessoas que me procuram e que agora está nessa onda, podcast, fala, eu queria ouvir um podcast muito legal sobre espiritismo. Lente Espírita, por favor. Faça um bem para sua encarnação e vá ouvir o Lente Espírita. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu sei que o papo vai desenrolar e vai ser muito bom. Obrigado pelo convite. Nossa, que alegria! Poxa, que alegria, né? Porque assim, esse mundo espírita, né? A gente também acompanha o coach espírita, a gente sabe da qualidade desse trabalho, a gente sabe desse esforço de uma galera dessa geração em tentar criar pontes, em tentar fazer com que o espiritismo entre na nossa vida e não fique ali naquela superfície, né? Não fique ali naquela expressão palestrinha de ser. Se você não sabe o que é palestrinha, eu já indiquei no episódio anterior, vá ao programa que agora está sendo gravado pelo Coaching Espírita, está lá no canal do YouTube, né, Júlio? Que é o Depois do Centro. Fala do Depois do Centro, Júlio, rapidinho, para o povo. Bom, vamos acessar então a memória afetiva nossa, e você que está aqui nos ouvindo vai lembrar. O que acontece depois que você sai do centro? Depois que acabou o evento espírita, o evento da juventude, ou a palestra, às vezes a gente ia comer com os amigos e ali o papo desenrolava solto, sem muita palestrinha, né, como o Gabriel falou, sem muita formalidade, sem aquela coisa, né, aquela sequência de passos que a gente tem muitas vezes nas nossas atividades. Então, Depois do Centro foi uma ideia que surgiu junto com o Denis Soares e a Carol Oliveira, e a gente não sabia o que fazer. A gente só tinha inquietações, perguntas, e a gente sentia que podia levar a doutrina espírita, as ideias espíritas, a divulgação para o movimento espírita de um jeito diferente. A gente criou, vamos fazer o Depois do Centro. É uma live que a gente entra numa boa, comendo, então a gente já fez lá comendo, um lanchinho. A Carol, eu vou dar um exposed aqui da Carol, depois eu me acerto com ela, mas ela estava comendo uma feijoada às 9 horas da noite, um pratão. É vegana, gente. É vegana, mas assim, batendo aquele pratão e conversar. E foi muito legal, porque no primeiro episódio, o Rafael, o Terceira Revelação Espiritismo, que agora mudou o nome, é o Soul Espírita. Espírita Soul, melhor dizendo. Ele entrou na live, a gente chamou ele, porque ele estava fazendo comentários bacanas lá, a gente falou, ô Rafa, entra aqui com a gente. Uf, ele entrou. Então, isso é algo que numa live comum, tradicional, isso não acontece. Do nada uma pessoa entrar para fazer parte da conversa. Mas se você está numa lanchonete, comendo lá seu lanche, trocando uma ideia com a galera, e passa um amigo seu na rua, você não chamaria ele para sentar e trocar uma ideia? Tomar um negócio, comer um negócio? Foi o que a gente fez e que a gente pretende continuar fazendo. E vai virar um podcast, já deixa aqui o spoiler. Sensacional. Coloque na sua playlist, galerinha. Mas sem mais delongas. Júlio, pelo amor de Deus, aqui você está hoje porque Rosália e eu estamos angustiados, assim como muitas outras pessoas. Que diacho, que loucura é essa de cringe? Que é um festival de meme, é teste para lá e para cá, reflexão ali, a ignorância completa aqui, tem gerado um debate entre tudo. Foi para a televisão, os repórteres se dividindo entre quem era cringe e quem não era cringe. De onde é que vem isso, pelo amor de Jesus, menino? Rapaz, esse negócio aí foi uma loucura, hein? Ainda mais no Brasil. Você sabe que o Brasil é campo fértil para meme, né? Aqui pingou o negócio, virou meme, a gente alastra para o mundo inteiro. Mas vamos entender, né? O que é esse cringe? É uma palavra de língua inglesa, né? Não é uma palavra brasileira, e ela não tem uma tradução que seja literal, um significado literal. Mas a gente pode entender que esse cringe seria mais ou menos como uma vergonha alheia. Então, você falar que algo gera esse sentimento cringe, ou é um comportamento cringe, é porque ele é uma vergonha alheia. Ele é algo
eu vou usar palavras bem mais antigas agora. Ele é algo cafona, né? O famoso cafona. Brega, fora de moda, né? Uma coisa assim meio esquisita, sem estranha. Sem noção, que gera um desconforto, um constrangimento. E isso virou meme, né? Aqui no Brasil. E virou meme porque teve uma publicação de uma influenciadora, que é a Carol Rocha, que ela fez no Twitter. E ela perguntou para os seguidores dela, da geração Z, a gente vai falar mais sobre essas gerações, o que eles consideravam que era um mico, até a Rosália falou, né, do mico, nos millennials, nessa outra geração, uma geração que veio antes da geração Z. E aí vieram umas respostas que eu acabei me encaixando e acredito que vocês também. Por exemplo, o que seriam, então, essas respostas do cringe? Tomar café da manhã. Veja que absurdo. É uma maravilha tomar um café da manhã. Vestir calça skinny e sapatilhas. Gostar de Harry Potter e Friends. Maravilhoso. É um marco histórico da humanidade, né? Mas, enfim. Falar boleto ao invés de conta. Boleto, claro, sempre. E usar emojis, principalmente aquele que é chorando de rir. Gente, mas eu só uso esse negócio. E uma outra coisa que o Gabriel falou também, fazer pesquisa na internet para saber o que é cringe. Gente, isso também é uma atitude cringe. Na hora que brotou, a primeira coisa eu falei, gente, estão falando muito de uma parada que é completamente viajada. O que é cringe? Google, cria cringe. É cringe que procura o que é cringe. Eu falei, cara, que isso, cara? Não, é um universo paralelo o negócio. Mas o que eu achei interessante, até pensando sobre isso num aspecto de sociedade, foi o que eu comentei, né? O Brasil, por ser esse campo fértil de produção de memes e viralização, e também por ser um país em que a nossa cultura ela é muito baseada na disputa competitiva, para saber quem é o melhor ou o pior. É só a gente ver no esporte, por exemplo, o futebol. O futebol tem muito disso. Não, o meu time é melhor que o seu. Na política, mesma coisa. O meu partido é melhor que o seu partido. E aqui a gente começa a falar entre duas bandeiras e não sobre valores, sobre propostas, sobre ações efetivas. Então esse meme cringe, ele acabou também se espalhando muito rápido, chegando até perfis de famosos, de marcas, inclusive, falando sobre isso e se aproveitando disso também, porque ele colocava ali em choque duas gerações. E no fim das contas era para dizer, a geração Z para dizer, vocês são muito antiquados, vocês estão ultrapassados, isso aí é muito chato, a nossa geração é melhor. Mas será que é isso mesmo? Eu acho que gera uma série de questionamentos sobre a nossa relação em sociedade, e não só a nível pessoa para pessoa, mas até de empresas. O termo cringe, ele duplicou, quadruplicou, centuplicou a quantidade de pesquisas no Google, e várias empresas tentaram se aproveitar dessa onda para lucrar. E isso tem acontecido cada vez mais, e com cada vez mais recorrência. Antigamente, acontecia algum fato na humanidade, alguma coisa que suscitava para a empresa, eu vou usar disso para gerar oportunidade. Às vezes durava meses, uma coisa dessa. Hoje em dia, se você pega um termo como esse do cringe, pode durar dias ou até horas para a empresa tentar, de alguma forma, se tornar relevante dentro do meme, e aí, depois disso, ela já vai ter que mudar, porque vai vir outra coisa e ela vai ter que se adaptar de novo. E entre as pessoas, isso acaba acontecendo muitas vezes também. Então, tipo assim, ela tentava colocar o nome dela associado, porque se o cara pesquisasse cringe, ia aparecer o cringe e a empresa junto, alguma coisa assim. Exatamente. Ou fazer uma promoção que tinha a palavra cringe, colocava um produto com a palavra cringe, já começava a lançar, por exemplo, e-books falando sobre isso. Eu acho que até curso online já deve ter alguma coisa sobre cringe. E eu vou aproveitar o Lente Espírita, porque quando eu participo dos podcasts, o pessoal sempre me zoa por causa do coaching espírita.
provavelmente já tem coach cringe por aí, porque agora tem coach para tudo, né? Sensacional, Júlio. Ô, Júlio, você acabou falando um pouquinho sobre essa questão dos conflitos geracionais, né, de nomenclatura, e os conflitos geracionais sempre existiram, né? Sobretudo a partir de 1946, após a Segunda Guerra Mundial, quando a gente vê uma grande desolação dos jovens, né, que estavam buscando o novo, e aí, diante daquele conflito que matou milhões de pessoas pelo planeta, eles começaram a repensar até o seu estar no mundo, né? E aí a gente tem ali, mais ou menos, na década de 60, esse movimento geracional mais organizado, né? Os baby boomers, depois a juventude transviada, todo mundo de jaqueta preta, camisa branca, andando de moto, com seu tupetão por aí, né? E aí a gente vai vendo a geração X, que vai chegando, mais ou menos da década de 60 a 80. A gente tem os millennials, ou geração Y, que é a geração que eu estou incluída, dos anos 80 aos anos 2000, e que é uma geração que a gente costuma dizer que houve alguma conjunção astral maravilhosa, por exemplo, quando a gente fala de arte, porque o que aconteceu nos anos 80 ali, Gênesis, o Tears for Fears, não é possível que eles sejam cringe, galera, porque os caras tocavam demais, assim. E a gente fica pensando, né, em todas as modificações que aconteceram ali. E na geração Z, da década de 90 a 2010, e a geração Alpha, que já nasce com interação nas mídias sociais, né? É como se existisse uma certidão, um CPF, uma conta no Facebook para cada ser humano existir nessa geração. Nomear gerações e comportamentos são históricos. A gente brinca, a gente veste a camisa, como você está falando, né? A gente fala que a nossa juventude é melhor, que a nossa geração é melhor, enfim. Fica essa polêmica, esse duelo, mas por que esse termo cringe e esse conflito em específico está ganhando tanto destaque? Por que eles estão mexendo tanto com as outras gerações? Isso é muito interessante, Rosália, da gente trazer e até entender que essa ciência, digamos assim, por trás de um meme ou de um conteúdo que viraliza, isso é algo muito incerto. A gente pode falar desde a música da Caneta Azul até a Daisy caindo da escada, passando agora pela palavra cringe. Tudo isso chegou com muita força, isso mexeu não só conosco, como pessoas e a nossa relação em sociedade, mas, como eu disse, com as empresas, com as marcas, com famosos, enfim, de uma forma geral. Marcou o seu espaço e caiu no esquecimento, porque logo na sequência veio alguma outra coisa para substituir esse espaço. Agora, quando a gente fala de conflito geracional, dá para perceber que isso está ganhando uma nova roupagem. A gente já fez isso, ou já passou por isso. É aquela famosa frase, na minha época era melhor. Mas será que era mesmo? Uhum. Ou será que só era diferente? Dá para a gente comparar, por exemplo, a juventude de 1983 com a de 2017? Eu acho que é um pouco complicado isso, porque as pessoas mudaram muito, e quando as pessoas mudam, a sociedade muda, ela fica muito diferente. Então, essa comparação, ela passa a ser um pouco injusta e até pouco produtiva. Porque eu penso que aqui a gente entra numa disputa de ego. Quem teve a melhor infância? Quem era mais corajoso que descia de carrinho de rolimã na rua de casa? Enquanto a juventude de hoje fica jogando League of Legends online e por aí vai. Mas qual que é o real propósito? Qual que é a intenção dessa comparação? Afirmar que eu sou melhor que o outro, ou até que a dor do outro é menor que a minha? E aqui a gente tem um ponto muito sensível quando a gente fala de saúde mental, nesse sentido, só porque esse jovem não sabe de nada, entre aspas, não viveu nada, não sabe o que é sofrer. Isso a gente ouve muito das gerações até mais velhas, né, do X, do Baby Boomer, etc. Isso gera dissensão, isso afasta, isso gera uma competitividade burra. E eu digo por que é uma competitividade burra, porque ela não gera crescimento para nenhum dos lados, só gera conflito e disputa. Se fosse uma competitividade que impulsiona as pessoas para serem melhores, aí você poderia até ter um ponto, mas eu acredito que não é exatamente o caminho. E quando eu viro para uma geração anterior à minha,
E eu digo para ela que no meu tempo é melhor, então eu posso fazer, nós como millennials, a gente pode virar para a geração X e falar assim, mas a minha juventude é muito melhor. Olha o tanto de coisa que a gente faz, que a gente conquistou e tal. Eu perco uma oportunidade de ouro na minha vida quando eu afirmo isso. E é a oportunidade de perguntar como era no seu tempo. Como é que vocês se divertiam? E mais do que isso, saindo da superficialidade, de perguntar, por exemplo, quais eram as músicas que vocês gostavam na época. Rosália trouxe aí umas bandas incríveis dos anos 80, mas tinham bandas incríveis dos anos 70, 60, 50. É eu virar para uma pessoa da geração X, para um baby boomer, e perguntar assim, quais eram os anseios da juventude da sua época em relação à política, à religião, à sexualidade, à carreira e tantos outros assuntos. Aqui eu abro espaço para aprendizado. Aqui eu estou disposto a trocar, a crescer junto com a pessoa. Porque não sei dizer se é melhor ou pior, eu não tenho um parâmetro muito certo para isso. É melhor ou pior no quê? Em segurança? Em liberdade, em entretenimento, em qualidade artística, né, produções artísticas, em avanço da humanidade, em desenvolvimento tecnológico, em melhorias na carreira, no emprego? Não sei. Talvez até seja melhor em números absolutos, se a gente colocar isso num gráfico. Mas falando disso de um ponto de vista afetivo e emocional, eu acho que é muito mais difícil, né, de dizer se era melhor mesmo ou não. E tratando ainda dessa questão do conflito geracional, não sei se vocês já receberam, já viram, mas já recebi em grupo de WhatsApp e vi publicado no Facebook assim, um vídeo. Aí eu e o Gabriel, a gente estava falando aqui de edição de vídeo, Premiere, não sei o quê. Pensa aqueles vídeos de Movie Maker, simplão, cheio de imagens dos anos 70 e 80, né, de coisas que aquelas juventudes faziam e gostavam e agiam. E o vídeo, claramente, a mensagem era: isso era ser criança. Isso era ser jovem. E aí o que vem nesse post ou nessa mensagem do WhatsApp é até uma postura combativa de dizer a criançada de hoje não sabe o que é infância. O que vocês têm hoje não é infância. Infância era isso aqui. Infância era pé na terra, peão, bolinha de gude, soltar pipa, jogar bola na rua. Infância era isso. Era comer aquele chocolate do cigarrinho, aquela moedinha de R$ 1 que era gordura hidrogenada pura, né, que entupia nossas artérias Tem desde sorvete criança. sem gosto nenhum. Sorvete sem gosto nenhum. Isso era a verdadeira infância, porque no meu tempo era melhor. Gerou conflito, gerou disputa. E aí, às vezes, vem uma geração Y, uma geração, um alfa da vida, e fala assim, mas pelo menos no meu tempo, com 6 anos, eu já sabia acessar a internet, você não consegue nem abrir o Word e salvar um documento. E aí você entra de novo no conflito, né? Muito bom. E é muito legal você estar falando isso também, Júlio, que eu fiquei pensando muito. Esse mês, né, que é o mês que a gente conversou, o mês de junho, né, mês passado, que a gente conversou bastante sobre orgulho LGBT nas nossas escolas, com nossos amigos, enfim, com a juventude espírita. E eu fiquei pensando muito que essa questão geracional, o quanto a gente pode aprender, né? O quanto esse encontro de gerações, essa ponte entre gerações, a gente pode realmente aprender e avançar, porque até quando a gente que eu acho que a grande sacada é a gente realmente começar a falar em primeira pessoa. Que se eu falo, pô, minha geração é melhor, eu estou me escorando em coisas que às vezes nem eu vivi. Mas quando você deu a dica legal, bacana, assim, vou falar em primeira pessoa, estou falando sobre os meus anseios, sobre os meus desafios, a luta que era ser jovem no meu tempo, e eu sempre falo, quando eu estou conversando com a juventude, que, cara, a juventude de hoje, com essa gama de informação, conseguir vivenciar o espiritismo no cotidiano, gente, eles estão anos-luz, porque a gente reclama dos limites que a gente sofria na nossa geração e a gente não fazia. Isso é sensacional, né? Eu penso que, assim, se eu me percebesse apaixonada por uma mulher na minha juventude, seria infinitamente mais difícil do que é hoje você falar, porque tá tudo aí, tá tudo posto, assim, tá tudo
nítido para a gente examinar, para a gente criticar, para a gente estudar, né? Mas eu acho que é um bom caminho a gente começar a refletir todas as ações da gente em primeira pessoa mesmo. Falar, olha só, eu vivi isso na minha geração, foi assim, e aí, como é que está sendo para você? E aí a gente vai chegar nessas convergências, né? Que problemas geracionais são atemporais. Ciúme a gente não fala, violências a gente não fala, paixões exacerbadas a gente não fala, conquistas a gente não fala. Porque nesse lugar de disputa a gente abre muito pouco espaço para a gente falar das nossas vitórias, dos nossos êxitos, né? E aí, Gabriel, o que você acha? Cara, não, eu me apaixonei pelo rumo da prosa, né? Pô, o rumo da prosa é muito boa. E uma coisa que eu me lembrei, cara, é da Revista Espírita de 1858, que tem um texto que eu também sou apaixonado de Kardec, que ele vai falar sobre Júpiter. Aí ele faz o seguinte, ó, Júpiter é um planeta evoluído. Mas para eu falar sobre planetas evoluídos com vocês, eu vou fazer aqui uma comparação. Isso ele explicando lá daquele jeito didático de ser. Imaginem um planeta onde só existam... Aí aqui eu vou fazer um paralelo bem rápido, galera. Para quem não está ouvindo aí não lembra, existem 3 ordens de evolução dos espíritos, né? A primeira, a ordem 3 é dos espíritos inferiores. Tem a ordem 2 dos espíritos bons e a dos espíritos puros é a primeira. Dentro da ordem 3, existem 5 classes. Na época da Revista Espírita ia até a 9, então não eram 5, eram 4. Isso eu descobri depois. Mas eram 5. Dessas 5 classes, todas elas são dos espíritos imperfeitos. Eu falei inferiores, mas é imperfeito. O que tem esses espíritos imperfeitos? A matéria predomina sobre o espírito, existe uma predominância dessa matéria e todas as paixões associadas a ela. E há uma predominância do mal, etc. E tal. Qual é a parada que é o gatilho que eu achei fantástico que Kardec faz? Ele fala assim, imagine os espíritos só da 10ª classe. Espírito primitivo, bicho mordendo, a galera se matando, as coisas de maluco, coisa e tal. Agora imagina um planeta que, em vez de você só ter a 10ª classe, você tenha todos os espíritos da terceira classe, terceira ordem, desculpa. Ou seja, você tem a 10ª, a 9ª, a 8ª, a 6ª, não lembro se a 5ª já pula para o outro, independente. Mas assim, você tem uma galerinha ali, um grupo diferente. O problema que ele fala, que é o atravancamento da evolução nesse estágio evolutivo, é o seguinte. O cara que está na 6ª ordem, ele é mais evoluído do cara que está na 7ª, que é mais evoluído do que o cara que está na 8ª, que é mais evoluído do que o cara que está na 9ª, que é mais evoluído do que o cara que está na 10ª. Porém, por serem todos imperfeitos, a relação do mais evoluído dentro da ordem imperfeita com os de baixo é uma relação de orgulho. Então, ao invés dele acolher aqueles que estão abaixo deles, eles têm uma tendência a exercer o seu orgulho, meio que dizendo que o outro está errado, dizendo que ele é melhor, dizendo que ele tem mais qualidades, para legitimar o seu estado de maior evolução. Então, veja, essa crise geracional que a gente está discutindo, que a gente fica se atacando, o Kardec está falando sobre a crise planetária. Mas que, no caso, se aplica ao nosso planeta Terra, né? Se aplica ao nosso planeta Terra. Quando a gente tem um pouquinho mais de esclarecimento, pensem na crise social que a gente vive hoje, na crise política que a gente vive hoje, nas crises das mais que a gente poderia falar hoje. Quem está em condição, no ponto de criticar, acolher e participar do processo construtivo pedagógico daquele que está caído nas suas paixões, exercendo as suas paixões, não sendo condescendente, eu digo. Não é que a gente quer ser condescendente, mas quem está apto a não criticar, não dizer que somos melhores, não pisar, isso é muito difícil. Então, eu acho que essa competição, essa marretada, né, de lá para cá, ela caracteriza esse estágio de expiações e provas e ela atravanca esse nosso estado evolutivo, porque a partir do momento que nós tivermos o dom, né, de conseguir acolher pedagogicamente para evoluir todos aqueles que estão abaixo ou do nosso lado, aí estaremos como espíritos da 2ª ordem, espíritos bons, e quando o orgulho for menor do que a nossa vontade de ajudar, o processo evolutivo vai mais rápido. Ou seja, em resumo, aquilo que minha mãe falava para mim, que eu aprendi, é o sujo falando do mal lavado. É isso que o Gabriel falou. Terceira ordem, meu filho, é sujo falando mal lavado. Geração alfa, sei lá o que tá falando aqui, cringe, vocês estão falando da mesma coisa que daqui a alguns anos vocês vão passar, né?
É, sujo, mas mão lavada, pode crer. E aí, meu caro, depois dessa pausa aí, para a gente dar essa boa viajada together, a gente queria te dizer, puxar uma outra pergunta, lembrando do episódio que nós tivemos aqui, que a gente gravou, o episódio com o Denis Soares, né? Nosso amigo, seu amigo também está aí contigo no Depois do Centro. No nosso programa anterior, a gente trocou umas ideias com ele sobre, afinal de contas, o que são as leis morais, né? E dentro dessa conversa, né, pensar no exercício disso, na aplicabilidade que nós temos disso na sociedade, né? Na experiência dele como juiz, né? E como a gente entender isso, as nossas leis humanas, as leis divinas, etc. e tal. Nós sabemos da necessidade da vida social, e a pergunta 766 do Livro dos Espíritos ressalta muito isso, né? Mas hoje, nesse contexto de pandemia, essa socialização ela tem sido 90% realizada pelas redes sociais. Como construir as pontes geracionais a partir da leitura espiritual da nossa sociedade, meu caro? É muito legal a gente trazer essa questão da relação com a sociedade, com a lei de sociedade, porque tem uma palavra, eu até destacaria ela, que eu acho que é muito importante, que é a palavra. Na resposta, tem um trecho que diz assim: Deus não deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, a gente não tem acesso à palavra, à comunicação, à linguagem à toa. Elas são ferramentas transformadoras da história humana. Quando a gente passa a desenvolver a linguagem, isso transforma a nossa vida, os grupos em que a gente participa e a maneira como a gente se relaciona, não apenas com o outro como indivíduo, mas com o outro como a história do outro e a minha história, formando a história da sociedade. Então, independente se é pessoalmente que eu estou fazendo isso, se é pelas redes sociais, a gente tem se comunicado. Seja por hieróglifos ou por figurinhas de WhatsApp, para trazer aí uma linguagem até mais atual. Mas Eu tenho uma cringe. mensagem que eu quero passar, eu preciso escolher um... Oi? Não, eu acho que eu falei errado. Tá vendo, gente? É tão ruim que eu aplico o termo errado. Eu falei assim, mais cringe é vergonha alheia. Vergonha alheia de mim mesmo não é. Mais millennial, talvez. Nossa senhora, gente. Eu tô muito tiozão, cara. Que Exatamente. triste, que triste. Que deprimente. Continua, Júlio. Finge que eu não falei isso. Tranquilo, mas é isso, seja independente do meio que eu uso, eu tenho uma mensagem que eu quero passar e eu preciso de um código para isso. Eu envio essa mensagem para a pessoa, ela decodifica isso e ela tenta compreender o que eu quero dizer. Então, da mesma forma que numa conversa pessoalmente com alguém, eu não jogo café no colo da pessoa, eu não dou um tapa na cara dela, não xingo a família dela. Por que eu poderia fazer isso na internet? Então, acho que aqui a gente tem um ponto para refletir também. A construção de uma ponte entre gerações, ela passa por um diálogo produtivo, que é um diálogo em que as duas pessoas estão dispostas a ouvir tanto quanto falar. E ouvir de verdade, mesmo que as ideias sejam diferentes. Tem uma frase do professor Cortella, que eu gosto muito, que ele diz mais ou menos assim: quando uma pessoa tem uma ideia divergente, ele diz, também existe essa forma de pensar. E, meu, isso faz muito sentido. Eu fiquei pensando e refletindo muito sobre isso na minha vida. Se a sua opinião é diferente, ela não existe para invalidar a minha. Mesmo que você queira invalidar a minha opinião, porque eu posso simplesmente continuar com a minha opinião. Mas, se eu achar possível, eu também posso me abrir para outras formas de pensar. E talvez até aprender com isso e mudar minha visão de mundo. A ponte existe quando eu me disponho a atravessar e a outra pessoa também se dispõe a atravessar. O conflito, ele afasta. Cada um vai para um canto e não quer se olhar porque eu acho que a minha opinião é melhor que a sua e que eu estou certo e você está errado. Mas o diálogo, eu vejo que ele pode aproximar, se tiver respeito e se tiver compreensão. Sensacional. Enquanto você estava falando, eu estava dando uma procurada aqui no nome do governador, né, do Rio Grande do Sul, que é Eduardo Leite, que recentemente ele assumiu a sua homossexualidade em rede nacional e a gente viu uma repercussão muito grande, né,
sobre esse caso, assim. E o mais interessante é que um grupo de pessoas de, enfim, orientações políticas diferentes, perspectivas políticas diferentes, apoiaram, né? Apoiaram, mas muitas falaram, mas já tem muitos de nós há muito tempo falando sobre isso, né? Quer dizer que ele que apoiou tantos retrocessos, e aí agora vocês vão apoiá-lo? E eu fiquei pensando, caramba, o cara conseguiu corajosamente falar quem ele ama, né? O fato é esse. Tem um historiador francês chamado Fernand Braudel, que ele escreve um livro sobre as durações, e ele fala do fato, da conjuntura, do que está envolvendo o fato, e da estrutura. O fato é a curta duração, a conjuntura é a média duração e a estrutura é a longa duração. O que a gente vê nesse fato especificamente? Alguém está com coragem de falar de si, de quem ama, num momento especial, que todo mundo está ali reivindicando seu direito de existir, né? E de amar um igual. E ele pega um minuto na maior emissora de televisão que a gente tem, para ele corajosamente falar dele. Ele não está falando ali de política, ele não está falando de ideologia, ele está falando dele, do homem que ama, né? E aí, só que a gente tem a conjuntura, né? Nosso país está, uma gíria, né? Está zoado. É cringe, será, né? O nosso país está zoado, está bagunçado, está dividido, está polarizado, né? Essa é a conjuntura em que ele falou. E a partir dessa conjuntura, as pessoas estão se manifestando nas mídias sociais de acordo com aquilo que elas pensam dentro da caixinha delas. Não estão estabelecendo esse diálogo que você está falando. E o que está por trás? A estrutura. O egoísmo estrutural, que a gente estudou aqui. Quem não ouviu, vá ouvir como que isso influencia. Como que, se a gente não acessar, a gente não vai começar a destruir essas estruturas que estão movendo a gente, que não estão fazendo a gente pensar. E o que os espíritos falam? De que uma das maneiras de a gente lidar com essas estruturas e romper e se transformar é justamente o convívio com a nossa família, né? Então, na lei de sociedade, isso fica bem explicitado, da importância que é da gente conviver com a família. Só que nesses 2 últimos anos, Júlio, a gente só tem convivido. Querendo ou não querendo, vai ter que conviver. A gente só tem convivido com os nossos familiares, né? E a lei de sociedade, é claro, destaca a importância dos laços de família, da comunicação, como você colocou, do fazer a diferença. E nesse caso, essa diferença tem vindo a partir de uma tela, né? Então, é como você realmente colocou, né? Muitos de nós está se escondendo numa tela para falar algo que muitas vezes soa muito agressivo e é agressivo, né? E separa, né? Nesse sentido, porque a gente tem visto um comportamento familiar dos espíritas dentro das suas casas e um comportamento dos espíritas na sociedade como ela está hoje, nas redes sociais. O espiritismo é atemporal, não assume uma geração como sua, né? Mas o espírita, sim. Existe espírita cringe? Como é que é esse espírita cringe, Júlio? Adorei essa pergunta. Dá pra gente, se a gente mantiver o entendimento de cringe como sendo essa vergonha alheia, dá para fazer uma lista boa aqui, hein? Mas vamos lá. Pegando um pouco desse aspecto de família, que eu acho que é muito importante a gente falar, eu entendo a família como o maior núcleo de transformação da sociedade, porque é onde você tem a maior convivência da sua vida por boa parte da sua vida. Então, você nasce ali na sua família, fica alguns anos, e fala, não, mas eu saí da casa dos meus pais. Só que aí você sai e forma a sua família. E aí você continua convivendo em família. Então eu diria que assim, um primeiro cringe espírita, digamos, vamos cunhar esse termo aqui, hein? Lançando no Lente Vamos Espírita. Vamos lá. Bom, o que poderia ser, né? Cringe pode ser aquela pessoa que acha que o espiritismo só existe dentro do centro espírita. E não dentro de casa, como a Rosália estava falando. Porque a pandemia veio mostrar para a gente uma relação diferente em relação a isso. Muitas casas espíritas tiveram dificuldades e até resistência no começo para adaptar suas atividades para o formato online.
E aí, nesse sentido, muita gente acabou ficando sem acesso a esse conteúdo que a casa espírita poderia oferecer. Mas hoje isso já é uma coisa mais comum. As pessoas perceberam que aprender sobre o espiritismo vai além de frequentar um local, que é ótimo, é útil, é bom, tem as suas demandas nesse local, mas que é fora da caridade que não há salvação, e não fora do centro espírita. Então a gente começou a ter uma relação diferente, aquelas pessoas que se abriram para isso, claro, que não são cringe. Que cringe é a gente achar que é dentro do centro espírita, que a gente tem que estar para ser espírita, e não é bem assim. Acho que uma outra atitude que a gente pode usar aqui como sendo cringe, né, é também daquele espírita que ainda tem um aspecto muito ligado aos rituais ou até atitudes em busca de uma resposta mágica do universo para os seus problemas. Então, você achando que dar uns pulos, bater na mesa, rezar uma quantidade X de vezes, ou fazer qualquer coisa esperando algo em troca, vai resolver a sua vida. E aqui, longe de ser uma crítica a quem pratica ou quem acredita nisso, mas o meu ponto aqui é trazer uma reflexão para a pessoa que encontrou no Espiritismo uma filosofia para a sua vida, e uma maneira de entender o mundo físico e o mundo espiritual diferente. E aí, quando a gente vai estudar, principalmente o livro dos médiuns, trata muito disso, e eu tenho feito, vou fazer um jabá aqui, tá, gente? Eu sei que é cringe demais fazer isso, mas eu vou fazer. Eu tenho um grupo no Telegram que é de estudo do livro dos médiuns, que eu criei já faz algum tempo, e ali toda semana, toda terça-feira eu coloco alguns áudios curtos de 15, 12, 20 minutos no máximo, estudando o livro dos médiuns. E a gente está no capítulo 26, falando das perguntas que podem ser feitas aos espíritos. E é muito interessante como diversas vezes Kardec e os espíritos deixam muito claro: o contato com o mundo espiritual não é para resolver os problemas da sua vida. Eu vou usar outra palavra cringe. Os seus boletos, quem paga é você, não é a gente. Então, aqui é para a gente expandir o conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre a vida como um todo, como funciona, mas não para ficar tirando dúvidas pessoais. E, às vezes, isso é um comportamento nós, como espíritas, temos ou já tivemos, que é o de esperar essa fórmula mágica acontecer. Então, acho que isso também poderia ser cringe. E uma última, vai? Uma última atitude cringe. 3 atitudes cringes. Tô adorando. Eu diria, essa aqui pode ser até um pouco polêmica, até. Conversando com o próprio Denis e a Carol, a gente chegou a comentar. Para! Polêmica no Lente Espírita. Polêmica no Lente Espírita. Polêmica. Não saia daí, porque polêmica causando a cena neste momento no Lente Espírita. Logo após os nossos intervalos comerciais. Eu acho que uma atitude que poderia ser um cringe aí, né, digamos assim, eu diria que é continuar repetindo linguagem, trejeito, e até aqueles chavões espíritas antigos, copiando a fala de um palestrante que é mais conhecido, e deixando de lado, e é uma coisa que eu percebo que a gente acaba perdendo muitas vezes, que é a naturalidade de nós como espíritas, de nós como seres humanos, é a espontaneidade, é essa fala mais próxima do cotidiano. E que, né, eu já comentei aqui em bastidores com vocês, mas reforço, eu acho que o Lente traz muito dessa conversa no dia a dia, estamos aqui, entre amigos, conversando, debatendo, podem ser assuntos profundos sim, mas a gente não precisa falar de uma maneira que é igual fulano que fala, assim, aquela coisa, eu vou usar aqui o termo, né, o Zé Palestrinha, que vem aqui, enche a gente de palestrinha, e aí você não entende nada, termina, todo mundo aplaude, né? Então, assim, fazer palestra para parecer inteligente e importante é bem cringe também. Bem cringe. Porque a gente está ali compartilhando algo que a gente não sabe mais do que alguém. A gente só soube antes que alguém. Porque uma hora as pessoas vão ter acesso àquele conhecimento. Então, eu me gabar e achar que eu sou maior e melhor, porque eu soube uma coisa antes, não faz sentido nenhum. Inclusive porque eu estou passando para a pessoa e ela vai saber no mesmo ponto que eu, talvez ela que está assistindo e ouvindo saiba até mais.
E eu acho legal porque entra no ponto da humildade. Como é que a gente entende isso? Tem um amigo meu muito querido que ele falou assim para mim: Júlio, para mim a humildade é você saber que você é incrível, mas você não é melhor que ninguém. Falei, caramba, eu fiquei semanas pensando nisso. Eu falei, putz, é verdade. Você, quem estiver ouvindo a gente aqui, saiba, você é incrível, é maravilhoso, maravilhosa, mas não é melhor que ninguém. E aí a gente se Fantástico. coloca no nosso lugar, que é o lugar de eu estou aprendendo com todo mundo o tempo todo. E isso Você não é falou ser uma coisa. cringe. Não é ser. Não, e você falou uma coisa que eu achei sensacional, né? Que você tem um grupo no Telegram que conversa sobre mediunidade, né? A possibilidade de a gente se comunicar com outros mundos, com outros, né, espíritos, é um dos princípios da doutrina espírita. Mas em algum momento a utilização da mediunidade, a prática mediúnica, ela ficou muito restrita, né? A grupos, Parece os grupos egípcios, privados, né? Parece né? sacerdote egípcio. Ficou muito mais codificada, assim, no sentido de transformar em códigos que a gente não consegue decifrar mesmo. E aí? Restringir a mediunidade, a juventude ficar restrita aos grupos mediúnicos, é cringe. O que você acha? Não praticar os princípios da doutrina espírita é cringe? É cringe pra caramba. É cringe demais, gente. Isso vai contra a história do espiritismo. E eu tenho gostado muito de conhecer mais sobre a história do espiritismo, qual era o contexto lá do século XIX para surgir a filosofia espírita, o pensamento espírita, e isso continuar vivo até hoje. E é cringe porque a história do espiritismo traz a juventude envolvida. Não só na condição de médiums, quando a gente fala das irmãs Baldan, quando a gente fala da Céline Jafé, da Irmãs do Faux e tantas outras que participaram, mas quando a gente fala de nomes como, por exemplo, Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, que eram os parceiros do Kardec, todos jovens, e começando a ter espaço nos trabalhos mediúnicos, mas também espaço de responsabilidade na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O Leon Denis, que se tornou secretário lá do grupo espírita que foi criado na cidade dele, depois que o Kardec esteve lá, e ele tinha, acho que 21 anos, se não me engano. E ele não tinha condições nenhuma, passou muito perrengue financeiro e estava lá firme e forte, e foi um dos grandes divulgadores, né? Até conhecido como apóstolo do espiritismo. Começou jovem e Kardec abriu espaço para isso. Kardec convivia com a família do Gabriel Delany, levava presentinho para o Gabrielzinho, é seu xará, Gabriel. Levava presente para o Gabrielzinho quando ele era pequeno, uma criança. E criança ele já tinha contato mediúnico. Agora, o que o livro dos médiuns traz para a gente nessa questão? Orientação. É claro que você não vai forçar uma criança ou um adolescente a desenvolver a sua parte mediúnica e isso gerar até algo ruim para a sua vida, mas você pode orientar, você pode apoiar. No mundo que a gente vive hoje, a gente já tem falado sobre isso, você pode entender como isso afeta a saúde mental dessa criança ou desse jovem e oferecer apoio. Oferecer ali uma conversa, um diálogo, para que aquela pessoa entenda, aquela criança, aquele jovem entenda que isso é normal, é natural, aos poucos vai ser desenvolvido e não virar, que aí é uma atitude bem cringe, né? E falar assim, ó, você não tem idade, você só tem 14 anos, quando você fizer 18 anos, você volta aqui, e aí você vai entrar no nosso curso, que dura 5 anos, depois você faz mais 2 anos de desenvolvimento mediúnico, continua lendo o livro dos médiuns enquanto isso, depois do desenvolvimento mediúnico, você faz mais 1 ano de reciclagem, e aí sim a gente vai falar de mediunidade. Será que essa pessoa vai fazer isso? Aí eu Acho vou que ela não mandar vai nem voltar no centro. vou mandar um abraço especial aqui para a Lê. Não te conheço, Lê, mas um abraço para você, porque exatamente foi isso que ocorreu na minha cidade querida, Araruama, e a Ubanda era onde os jovens eram acolhidos na sua naturalidade, na sua vivência da mediunidade.
E esses jovens estão bem. Os jovens tinham crises dentro da casa espírita, pulavam de casa espírita em casa espírita, não foram acolhidos, e quem acolheu? A Umbanda. Que bom. Olha aí. Que bom, né? Que bom que acolheu. Porque, na verdade, é isso que a gente está conversando agora, pessoal. Se é um princípio da doutrina espírita, a gente precisa estudar. Se a gente quer levantar a bandeira, enquanto movimento espírita, dos princípios da doutrina espírita, a gente precisa estudar. E não existe lugar nenhum das obras que a gente considera básicas que há uma idade determinante ou um número de anos de estudos determinante para que você possa praticar, né? Então, isso que o Júlio está trazendo para a gente é muito importante, é para a gente deixar de ser cringe de vez. Né? Vamos lá, vamos avançar, né? Porque aí a gente tem o exemplo da Umbanda, o que há de primitivo, olha só, rompendo, né? Todos os nossos preconceitos se rompendo, né? Há grupos que já olham para a mediunidade com respeito que a gente já deveria ter há tempos, com a naturalidade que a gente deveria ter há tempos, porque é um princípio da doutrina espírita. Então, a gente falar que o jovem não pode participar, gente, isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. E é uma potencialidade natural, né? Ela é orgânica, inclusive, né? Ela é orgânica. Então, vamos supor, né? Helena, minha filhinha, está aqui, 2 anos, ela anda. É orgânico. Inclusive, ela aumentou o volume da TV agora. Ela anda. Imagina se por eu achar que ela andar seria algo que comprometesse, o meu ponto de vista, o bem-estar dela, o que eu acho que ela vai se colocar em risco ou não. Eu falo assim, você não vai andar. Ela tem essa potência, ela tem as pernas para andar. Então, o que eu posso fazer? Como o Júlio falou, eu vou orientar a caminhada dela para que as quedas não machuquem tanto, porque ela vai cair. E é natural, né? Ela vai cair e tal. E que essas quedas possam ser, na verdade, simplesmente orientadas para não colocar em risco ela. Mas falando dessa... Mas a última questão, Gabriel, porque o nosso episódio acabou virando, né? Existe espírita cringe, né? Acabou virando isso. Né? Porque, assim, por exemplo, a gente está aqui, né? Vocês não vão ver os nossos rostos, mas vamos procurar nossos rostos na internet, vai aparecer aí no cartaz. O Júlio, cabeludo barbudo, Gabriel barbudo, eu negra de dreadlock. Cara, estamos vivenciando o movimento espírita, estamos aqui reunidos, conversando sobre as nossas práticas dentro e fora do movimento, como é que a gente joga a lente espírita nos assuntos da atualidade. Espírita tem rosto, Júlio? O rosto espírita, como se apresenta? É cringe? Olha, o espírita tem rosto? Tem. Mas qual é o rosto espírita? É o seu. O seu, Rosália, o seu Gabriel, o seu Júlio? Não, o seu de você que está ouvindo. Se você é espírita, você tem um rosto e esse é o rosto espírita. Porque quando a gente está falando sobre espiritismo, nós não estamos falando sobre personalidades. E o que eu quero dizer com personalidade? O Júlio, Gabriel e a Rosália são personalidades que nós, como espíritos, estamos utilizando nessa vida. Porque o Júlio vai acabar um dia. Vai acabar. Vai ter uma hora que essa personalidade, esse corpo, ele deixa de funcionar. Porque acaba a energia, acaba a bateria e não tem carregador para fazer voltar. Mas a potência que estava conduzindo essa personalidade continua. Segue o jogo. Depois vai receber outra personalidade. Pode ser um homem, pode ser mulher, pode ser branco, negro, pode ser asiático, pode ser homossexual, transexual, heterossexual, brasileiro, americano, indiano, cubano, pode ser o que for. Então, entender isso é entender a proposta do espiritismo na nossa vida. Nós somos espíritos. Associar o espiritismo com uma cara, com um padrão, deixa o espiritismo muito restrito. E o que o Kardec fala no livro Viagem Espírita, de 1862, foi algo que me marcou demais. É um livro incrível, mostra ele viajando lá pela França, tendo contato com os grupos espíritas. E tem uma hora mais para o final assim, do livro, que ele diz da importância da gente compartilhar as ideias espíritas, popularizar as ideias espíritas. Ninguém precisa virar espírita, não. Ele até fala isso, e do próprio que é o espiritismo também, que pode ter o
o católico espírita, o judeu espírita, o muçulmano espírita, o protestante espírita. Não porque as ideias vão entrar em conflitos, mas porque um dia as bases do espiritismo vão ser universais. A gente está falando aqui de reencarnação, de pluralidade dos mundos habitados, de comunicação com espíritos, com aqueles que já partiram para a vida espiritual, né, para a vida verdadeira. Então, eu diria que essa cara espírita pode ser a nossa cara, mas a nossa cara de espírito, não a nossa cara de pessoas, de personalidades, porque essa cara aqui vai acabar. E que bom, porque pensa, se isso durasse mais de 200 anos, a gente ia virar um maracujá de gaveta, ia ser horrível que essa fosse a cara espírita. Então é melhor que renove mesmo, né? Maracujá de gaveta, é nóis. Deixa eu anotar esse tempo aqui para essa paradinha aqui, que depois eu edito aqui esse ponto. 50. Eu anoto aqui, mas é muito engraçado, porque eu começo a recortar o episódio, aí eu marco o tempo aqui, 54 minutos. Aí eu edito, aí ele volta, aí não era 54, vira 52. Mas tá aí eu posso te dar uma dica nisso? Diga. Edita de trás para frente. Porque de trás para frente o tempo não muda. Eu faço isso quando eu edito. Quando eu marco, eu vou editando lá os do final e aí depois eu venho para o começo. Porque aí os tempos do começo não mudam nunca. Entendi. Você já recorta os pontos que tem que recortar, já que você anotou, Só que lá no fim. Depois você edita normal de frente para colocando. Exatamente. Vivendo e aprendendo. Testa isso aí. Essa parte eu vou deixar. Esta parte eu vou deixar para vocês entenderem aí o drama que a gente Essa parte coloca. é utilidade pública. Utilidade pública, exatamente. Eu conversava com o Henrico esses dias. Um abraço até para a galera dos amigos do Spiritcast, que inclusive já gravaram um episódio maravilhoso sobre cringe. Também tem lá cringe lá. Então, se vocês querem a dobradinha de cringe, vão ao Spiritcast. E a gente falando assim, não, tem que ter um curso de edição para o espiritismo. Fica a dica para Júlio Sena e Henrico, né? Sei lá, né? Vocês, vou nem falar que já me pediram esses negócios aí, mas eu fui cringe e dei uma, né? Foi sair assim de fininho. Beleza. A gente traz o Cid do Spiritcast, ele vai ressurgir das Season dia. Você sabe que o Cid já me mandou um vídeo? Eu tenho um vídeo. Sério? Eu tenho o vídeo do Cid. Cara, isso aí vale milhões. Olha, eu não posso revelar nada, mas eu tenho. Galera do Spiritcast, tô botando isso aqui, vamos botar isso aqui na parte do vídeo assim. Eu tenho o vídeo do Cid e não vou passar para ninguém, prometo, porque o Cid me ajudou a tentar aprender a mexer no Audacity. Não funcionou. Segunda polêmica desse episódio, hein? Segunda polêmica. O Lente Espírita tem um vídeo do Spiritcast, do Homem Oculto do Spiritcast. O Cid. Não revelarei. Depende. Falem comigo. Tô brincando. Galera. Enquanto o século XIX a juventude lutou pelo direito à privacidade e o século XX avançou nessa luta, o século XXI nos fez postar todas as nossas vivências. Posta stories e posta não sei o quê, comendo, deitado, pulando. A geração cringe novamente questiona essa privação de privacidade como privação da liberdade. Que eu diria, na verdade, é geração milênio, né? Melhor dizendo do que geração cringe. Eu já nem sei, eu estou confuso com os conceitos. Aliás, vou aproveitar e fazer um parênteses rápido aqui. É legal que a gente falar sobre isso, porque as gerações, quando a gente faz o recorte das gerações do ponto de vista até de sociedade, histórico, existe a geração milênio, existe a geração alfa, geração Z, geração X, etc. Cringe, eu nem diria que seria uma geração, na verdade é um momento, é um meme que a gente está vivendo, continuamos sendo a geração millennium, a melhor geração do planeta Terra até o momento. Então, essa vibe geracional aí, então, melhor dizendo. Os votos de silêncio e isolamento têm sido utilizados ultimamente por muitos jovens a partir da apropriação desse termo, né?
E pelas leis divinas, isolamento e silêncio em totalidade, né, são contrários à lei de sociedade. Como construir pontes entre a liberdade e privacidade? Entre vida social e rede social, né? Para que as práticas não sejam excessivas. O que tem feito e que pode auxiliar a nós dois e os nossos ouvintes no sentido de construir convergências entre gerações pelo olhar do Espírito? Olha, eu vou compartilhar com vocês algo que eu vivencio todos os dias há alguns anos já. Eu trabalho lá na Fundação Espírita André Luiz, né, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, com pessoas da geração X, Y, Z e Alfa. E eu falo isso que eu trabalho diretamente, elas são pessoas que estão na minha equipe hoje. E o que eu faço para convergir essa galera toda? Eu boto o povo para trabalhar junto mesmo. Bota o povo para conversar, para trocar, para aprender a dialogar. E eu converso também com essas pessoas e ouço todo mundo, ouço sobre as suas necessidades, os seus anseios, os seus sonhos. O que eu busco fazer, até nesse meu trabalho, é orientar as equipes baseado nos meus estudos, nas tendências atuais de liderança, de gestão, e não nos meus achismos e até no meu gosto pessoal, no meu interesse pessoal, mas sim naquilo que vai convergir para o bem comum, o bem de todos que estão envolvidos nesse processo, sejamos nós, como equipe interna, ou aqueles que vão receber o conteúdo da rádio ou da TV. Então, acho que tem algo que transcende as gerações, que são os valores. Valores transcendem as gerações. Não importa se você é baby boomer, X, Y, Z, alfa, o que quer que seja. Se você tiver valores e conhecer os seus valores e eles forem valores bons e positivos, úteis, isso vai ser bom, independente da sua geração. Então, eu acho que ter clareza sobre os valores e estar aberto para abraçar a diversidade dos valores do outro é fundamental para construir essa ponte. A proposta divina para a nossa vida é trabalhar para a harmonia do universo. A gente tem uma tarefa aqui, trabalhar para a harmonia do universo. E cada pessoa vai encontrar a sua maneira de ser útil naquilo que te couber. E a partir da vida em sociedade. Só que para que isso aconteça, a gente precisa contribuir através de cooperação, colaboração. Quando você labora com o outro, quando você opera junto com o outro. E é muito louco, porque quando a gente desperta para essa perspectiva de evolução espiritual, e não só material, parece que até a vida dá uma ampliada. Aquelas situações que eram complicadas no cotidiano, elas perdem um pouco o seu aspecto de apego e até de ansiedade. Que aí você percebe, beleza, eu sou um espírito em evolução, tudo o que acontece na minha vida me traz uma oportunidade de aprendizado e eu não tenho controle sobre nenhuma dessas coisas. E é muito louco quando você chega nessa conclusão. Você tem controle sobre o que na sua vida? Sobre as suas reações. Isso é até um pensamento estoico, né? Vem da filosofia estoica. Como é que você lida com a questão do controle? Você tem controle sobre como você reage ao que acontece com você. Seus pensamentos, suas ações e tudo mais. Você consegue gerenciar suas emoções. E o que você não tem controle? Todo o resto. Todo o resto você não tem controle. Se você pensa nisso só do ponto de vista material, você entra em parafuso. Porque você fala, meu Deus, então ferrou, porque a minha vida está fora de controle, é um trem descarrilando. Quando você pensa do ponto de vista do espírito, você pensa assim, que maravilha não ter controle disso. Porque aí eu posso me preocupar com a minha evolução, em como eu posso ser útil e trabalhar para essa harmonia do universo. Como é que eu faço isso num choque de gerações? Que a gente falou aqui, diálogo, comunicação ativa, ouvir, falar também, aprender sempre e dialogar, debater as ideias diferentes, entender que o outro tem uma forma de pensar e essa forma é válida para o outro, talvez não seja para mim, talvez não seja nem para a sociedade, pode ser uma ideia que gere
algo negativo, uma consequência negativa para a sociedade, mas existe aquela forma de pensar, e existe a minha. Eu não consigo controlar a forma do outro, consigo controlar a minha e como eu reajo a como o outro pensa. Não sei se eu viajei demais, mas em resumo faz o seu, e aí eu vou usar aqui o termo do Spiritcast, que o Gabriel comentou, não seja um babaca. É isso. Não seja uma vaca. Muito bom, Júlio. Caramba, a gente só agradece, assim, foi um episódio muito leve, muito agradável, né? E a gente está se sentindo assim, né? Numa mesa, numa conversa após o centro, fazendo um jabazinho, porque foi muito legal. A gente agradece muito. E agora é o momento em que a gente dá as nossas dicas, né? As nossas leituras, música, vídeo, Instagram, para a gente poder assim ampliar nosso conhecimento sobre o assunto, sobre lei de sociedade, sobre como a gente entender as temporalidades dentro dessa atemporalidade que a doutrina espírita abraça. Eu tenho ouvido muito uma música que é de um coro gospel chamado Vocal Livre. O nome da música é A Começar em Mim. É maravilhosa essa música. Quem não ouviu, gente, ouça, porque é de tocar o coração. Recentemente, um daqueles cantores, o mais novinho, 23 anos, Esdras Gondim, ele desencarnou de Covid, né? E aí a gente fica pensando, puxa vida, cumprindo o seu papel com maestria nesse planeta, levando a arte evangelizadora para tantos corações, inclusive corações que não estão evangélicos na Terra hoje. Ele está fazendo o papel dele, né? E cumpriu muito bem. Então, quem ainda não ouviu A Começar em Mim, ouça Começar em Mim. Na parte dos livros, além, né, da parte terceira do Livro dos Espíritos, Leis de Sociedade, eu gostaria de indicar um livro do criador da Escola da Ponte, né? José Pacheco. O nome desse livro é Para os Filhos dos Nossos Filhos, né? Ele escreve para os netos e bisnetos. E ele tem a ideia de escrever o livro quando ele está passando um Réveillon e uma netinha dele come uma uva, assim, para dizer que é sorte. E ele pergunta para ela, o que você está comendo? E ela, não sei, todo mundo diz que isso dá sorte. E ele começa a escrever as memórias deles, geracionais, para que no futuro as pessoas não ajam nem sem saber por que estão agindo, né? Essa busca do Júlio pela memória da história do Espiritismo eu acho sensacional. Uma busca que eu tenho feito também para a gente entender quais são os caminhos, as dificuldades do tempo, né? Do lugar, né? Do espaço, né? E de como a gente está com um tesouro nas mãos para a gente lapidar cada vez mais. E ele fala de 3 professores no momento assim que mudaram a vida dele. Uma foi a professora do jardim, que ela era tão bonita. Ele falou, eu só lembro da beleza dela. Ele não recordava mais o nome, não recordava mais se era jardim, se era maternal, mas ele lembrava da beleza da professora. O segundo era um professor bastante disciplinador. E eles tinham que levantar, eles tinham que estar bem uniformizados, bem penteados, para aquele professor entrar e dar aula dele. E o terceiro foi em plena Revolução dos Cravos, né, antes da Revolução dos Cravos, na ditadura que houve em Portugal. O professor ele entrou na aula falando, o que vocês querem aprender? Não entrou falando que eu vou ensinar. Né? Ele entrou, o que vocês querem aprender? E a turma ficou maravilhada. Ele falou que foi a melhor aula da vida dele. Né? E assim que o professor saiu, tinha umas pessoas vigiando no corredor, ele foi preso. Nunca mais viram o professor. Mas ele falou que aquela pergunta mudou a vida dele. E é essa pergunta que a gente quer deixar aqui, que eu quero deixar para a gente refletir, né? O que as pessoas que estão convivendo com a gente querem aprender e não o que a gente está disposto a ensinar. Essa troca é fundamental para a gente avançar, para a gente deixar de ser cringe nos espaços onde a gente está, tá bom? E com uma dica de seriado, de filme, eu vou deixar da Netflix um programa chamado Eu e o Universo, que são experiências de cyberbullying. Né? Eles reúnem grupos de jovens, dão instruções diferentes. Então, eles colocam uma menina cantando muito mal e falam para um grupo de jovens, escrevam sobre ela, mas ela não sabe que vocês estão escrevendo.
porque vocês estão escondidos atrás de uma tela. E os outros falam, olha, escrevam sobre ela e ela vai vir conversar com vocês. E a diferença que foi, né, das críticas e da maneira como a gente se coloca. Falar mentira não é legal, é cringe pra caramba, mas a gente pode falar a verdade de uma maneira muito mais afetuosa, muito mais carinhosa, muito mais construtiva. Júlio, suas dicas, seus agradecimentos e um abraço muito grande. Bom, já começo aqui agradecendo, então, mais uma vez vocês. Foi muito legal, adorei o papo. Esse é o papo depois do centro. Então, se preparem, porque vocês já estarão conosco depois do centro também. Eu tenho algumas dicas muito, muito rápidas aqui que eu quero dividir com vocês. 4 dicas. 2 livros, um podcast e uma atividade. Um livro espírita, Um Olhar sobre o Tempo Presente, Leon Denis. É um compilado de textos do Denis e ele fala sobre sociedade e fala sobre juventude. Não vou dar spoiler aqui, mas ele fala sobre juventude, fala que a transformação da sociedade ao longo da história se pautou sempre pela força da juventude. Então, vale muito a pena a gente conhecer. Um livro não espírita que foi marcante para mim, que eu li esse ano, foi o Torto Arado, do Itamar Vieira Franco. Ganhou o Prêmio Leia de 2018 e é uma história assim, é maravilhosa. É história de combate, de redenção, é de vida, é de morte, é uma trama linda, né? Então vale a pena conhecer, um escritor maravilhoso, Itamar Vieira Franco, e ele traz a raiz do povo brasileiro, as dificuldades, né, que essas pessoas passam, uma realidade muito diferente do que a gente está acostumado nos nossos tempos atuais, no nosso contexto social. Então, Torto Arado, vale muito a pena ler. Podcast, aí eu fazer um jabazinho, né? E não é nem meu jabá, né? Fazer jabá dos outros ainda. Podcast Direito de Ser. Foi o primeiro podcast que a gente lançou lá na FEAL, e é o primeiro podcast espírita LGBTQIA+. Então é um podcast que está na sua 2ª temporada e que tem como objetivo trazer essa temática, abrir esse espaço, acolher a diversidade e trazer essas pessoas para falarem. Então a gente tem ali muitos episódios, já passou de uns 30 episódios, só procurar Direito de Ser, é apresentado pelo Ricardo Guelph, pela Adriana Morales, produzido pela Bruna Paz, que faz parte da nossa equipe, e sempre com vários convidados muito legais. E por fim, uma atividade que eu queria compartilhar aqui com vocês, que me ajuda muito na vida, que é a meditação. Vale a pena conhecer, pelo menos uma vez, testar um dia, uma semana, um mês, meditar, simplesmente parar e estar presente naquele momento. E aí fica aqui então minhas 4 dicas. E o agradecimento, foi incrível estar aqui com vocês. Maravilhoso, meu amigo, maravilhoso. Obrigado pelo carinho. Eu vou deixar uma única dica para vocês. Depois dessa conversa maravilhosa que a gente teve hoje, de um exercício de empatia que nós precisamos ter intergeracional, eu não poderia deixar de trazer Belchior e indicar a música Como os Nossos Pais, né? Então fica aí para vocês, se vocês quiserem escutar na voz do Belchior, eu adoro, na voz da Elis Regina também é maravilhoso. E para você terminar esse episódio na base da gargalhada, eu adorei o vídeo, não sei nem onde é que tá, que é o bonequinho falando, eu sou jovem! Ai, meu Deus, eu não sou jovem, eu sou jovem! Gente, procurem. A página é After Hype, então é AFFFDTHE HYPE, e a moça do marketing. Esse bonequinho é genial. É genial. Gente, eu sou jovem. Aí ele ia vendo lá, então eu tô pesquisando no Google, isso é cringe, eu sou jovem, talvez eu sou jovem. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. E aqui, ó, o nosso abraço para todos vocês, esse bate-papo gostoso. Espero que vocês tenham comido um bolo ou lavado a louça junto com a gente. E até o nosso próximo Lente Espírita, galera. Beijo no coração. Até mais. Beijo, galera. Até mais.